Hello, students! How are you? Hoje, então, vamos dar continuidade falando sobre o passado. E uma das formas que a gente tem, então, de falar sobre o passado é usando a expressão used to. Vamos lá, vamos ver, então, como que ela é usada. Então, o used to é usado para falar de hábitos do passado, ou seja, coisas que a gente fazia no passado e já não faz mais. Ou então estados no passado, coisas que estavam acontecendo ou que eram comuns no passado e que agora não são mais, certo? Estamos falando do passado. Por isso, as regras são as mesmas que a gente usa para o passado simples. O que isso significa? Significa, então, que nas frases negativas a gente vai usar didn't e que nas frases interrogativas a gente vai começar elas com o did. Vamos ver uns exemplos então para que fique mais simples? Então vamos lá, ó. Temos ali a frase afirmativa. He used to play the guitar. Então era algo que ele costumava fazer, era um hábito que ele tinha. Ele costumava tocar guitarra ou violão. Era algo que ele fazia. Ele tocava violão, ele tocava guitarra. Hoje em dia ele não faz mais isso. Se eu for falar na negativa, então eu preciso usar o didn't, lembra? Ó, he didn't use to play the guitar. E da mesma forma que a gente falava lá no passado simples, que quando a gente usa o didn't, o verbo volta ao normal, aqui também, ó lá. He didn't use it to play the guitar. Então, ele não costumava tocar violão. Era algo que ele não tinha o costume de fazer, mas que provavelmente agora ele faz. E se eu quero perguntar, então eu vou usar o did no começo. Olha lá. Did he use to play the guitar? Ele costumava tocar o violão? Ele tinha o costume de tocar guitarra? É isso que eu quero saber quando eu uso o use to para falar de hábitos que alguém tinha, ok? A segunda frase lá, ó. People used to believe in ghosts. Então, as pessoas costumavam acreditar em fantasmas. Na negativa, people didn't use to believe in ghosts. Então, as pessoas não costumavam acreditar nos fantasmas, ou elas não acreditavam nos fantasmas antigamente. E na interrogativa, did people use to believe in ghosts? Então, as pessoas acreditavam em fantasmas? Isso era um costume? Era algo que acontecia? O próximo exemplo. I used to live in a big city. Então, olha lá, eu estou falando que eu costumava viver numa cidade grande. Era algo que eu fazia. Eu não faço mais, hoje eu moro no interior. Então, I used to live in a big city. Eu costumava morar numa cidade grande. Ou eu morava numa cidade grande. Se eu quero negar a frase, eu vou falar I didn't use to live in a big city. Então, eu não morava numa cidade grande. Eu não costumava morar numa cidade grande. Não era algo que eu fazia no passado. E se eu quero perguntar, did you use to live in a big city? O último exemplo ali, ó. Martha used to prefer reading a book than playing. Então, ali estamos falando de um hábito da Marta, algo que ela preferia fazer, ó. She used to prefer. Então, ela preferia ler um livro do que brincar. Ou seja, era um hábito que ela tinha. Na negativa, Martha didn't use to prefer reading a book than playing. E na interrogativa, did Martha use to prefer reading a book than playing? Tudo bem? Bem facinho usar o used to, não tem segredo, mas ele não substitui as outras formas de passado, beleza? A gente só usa o used to para falar sobre situações que aconteciam no passado e que hoje em dia já não acontecem mais. Espero que tenham entendido e que tenha ficado bem claro, mas se sobrou alguma dúvida ou algum problema, me mandem uma mensagem. Estou então anexando também uma atividade para que vocês pratiquem mais o uso do used to e que fique ainda mais claro e simples na cabeça de vocês. Tchau, gente, até a próxima!